E aí, gente, bom dia, semaninha tá começando, todos estão preparados para mais uma semana que está iniciando. Tivemos aí vários feriados essa semana e meio que a gente fica como, relaxada e fala, segunda-feira, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Pois é, temos, né? É isso, a vida é feita disso, de momentos de descanso, momentos onde a gente precisa, né, seguir em frente com as nossas obrigações. Bom dia para todo mundo que vai entrar hoje, bom dia para quem vai entrar depois. Então, essa live é muito focada para a gente começar a nossa semana com uma energia diferenciada. Bom dia, Amanda, bom dia, Dani, bom dia. Então é uma live focada para a gente trabalhar a nossa energia, começar a nossa semana de uma forma diferenciada, não é mesmo? Gente, o problema não é a segunda-feira, o problema é a maneira como você começa a semana, né? Às vezes a gente está meio xoxo, às vezes a gente está meio capenguinha, né? Alguma coisa, uma situação que a gente está passando na nossa vida, uma fase, seja o que for, e aí nem sempre a gente consegue, né, manter uma energia elevada. É difícil mesmo, mas não é impossível, né? Desde que a gente se foque em sempre estar melhorando a nossa energia. Então, bom dia para todo mundo, né? Pontualmente aqui, eu gosto de estar iniciando às 7, porém a minha conexão hoje não ficou boa e eu tô aqui no 5G do telefone justamente, então eu ficava caindo, falei, quer saber, vamos embora resolver isso, né? Quero saber de vocês, como vocês estão, como vocês têm passado. Tô achando muito bacana as pessoas que estão acompanhando as lives, né, desde quando começou esse projeto. Na verdade, executei esse projeto, né, porque ele já começou há muito tempo, muito antes de realmente eu fazer, que foi dia 11 de setembro de 2025, né? Um dia de portal, né, energético no dia 11. Mas ele era um plano, um projeto meu para sair há muito mais tempo, mas não rolou. É isso, né? Tudo no tempo certo. Mas se a gente não faz uma forcinha, as coisas não acontecem. Então, meus amores, vamos começar a semana agradecendo, né? Eu tive vários insights essa semana, todos os temas que eu sempre trago, né? E quando eu comecei esse projeto, eu falei, gente, aonde eu vou arrumar tanto tema, né? Sabe, capricorniana, né? Que é tudo muito assim. É sobre isso. A vida, ela é muito incerta. O tempo todo, a vida vai mostrando pra gente vários sinais, vários caminhos. A gente só precisa ter olhos para ver. A gente precisa sentir se a gente quer realmente se transformar, se a gente quer se conectar. E essa semana eu tive vários insights que me deixaram até assim, gente, mas sobre o que, né? Eu gostaria de falar e eu gosto muito de trazer os temas que eu vivo, porque é isso, né? Não tem como eu passar alguma coisa para vocês se eu nunca passei. E eu percebo que quanto mais eu passo pelas experiências e eu extraio, né, aprendizado delas, por mais simples que sejam, é aí que me faz caminhar para frente, né? Às vezes a gente dá uma pausa. Eu costumo pensar que tem muitos projetos que às vezes a gente pausa, mas não é somente por uma procrastinação ou alguma coisa, não. Eu acho que é o tempo de maturação. Então, às vezes é o tempo que a gente para analisar, sabe esse vento assim? Que tá toda hora assim, é sentir para poder caminhar. E o universo vem pedindo isso pra gente poder sentir e pra gente poder avançar, né? Nós estamos sendo regidos este ano pelo planeta Marte, então, ou seja, é um planeta que pede a agilidade, a atenção, pede pra gente poder realmente agir. Só que se a gente não souber para onde ir, não tem como, né? E aí um desses insights foi que durante essa semana eu passei por várias coisinhas pequenas que me fizeram às vezes parar no meio do caminho, sabe? Mas que me fizeram olhar para qual tema realmente está mais latente para eu poder aqui compartilhar com vocês para ver se faz sentido para vocês também, né? E
É muito interessante, né, esse ponto, porque tá tocando muito na saúde, na minha saúde. E olha que eu sou uma pessoa que eu cuido bem da minha saúde, me alimento bem, pratico atividade física. Bom dia, Tatá, bom dia, Dani. Então, e eu percebo, conversando com as pessoas, com toda a percepção que eu tenho de mundo, né, eu percebo quanto a saúde tem sido um ponto forte na vida das pessoas, né? E aí, eu queria trazer esse tema da saúde, mas não de uma coisa é, muito óbvia, né? Sobre a gente cuidar da nossa saúde, cuidar da alimentação, isso a gente sabe. Só que o grande lance é quando isso se torna uma porta de entrada para algo maior, né? Então, nem tudo é espiritual, mas pode ser por onde tudo começa. Esse é o tema que eu trouxe pra gente conversar hoje, tá? Mas fica aqui esse tema, vamos guardar ele um pouquinho. É porque antes de qualquer coisa, vamos agradecer, né, por mais um dia, mais uma semana que está começando. Vou trazer uma pergunta para você, o quanto você tem trazido gratidão para a sua vida? O quanto? Às vezes a gente se foca tanto só naquilo que nos falta, mas eu estou sendo grato, né? Então vamos agradecer por mais um dia. Não simplesmente, eu brinco muito nessa questão da segunda-feira, né? Né? Quem nunca, cara, fala, ai, eu tô tá tão legal, passei um feriado, vários feriados, bom dia, Tatá. Vários feriados, né? A gente fica como? Ai, com uma preguiça, né? A gente fica relaxado. Quem trabalhou, que ótimo também, né? Cada um passou da sua forma. Mas tem esse problema com a segunda-feira e aí já começa a semana com falta de gratidão. Porque é mais um dia, mais uma semana que está começando. Cara, esse é sinal de que você está vivo, né? Então é trazer essa consciência, esse olhar. Então agradecer, vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar as nossas mãos juntinhas assim em frente ao coração e vamos agradecer por mais este dia. Vamos fazer uma respiração profunda, liberando tudo que tem assim que está nos afligindo dentro de nós e vamos botar para fora. Então inspira pelo nariz e expira pela boca. Vamos lá? Vamos oxigenando o nosso cérebro para a gente poder captar toda a energia que a gente precisa hoje. Então, obrigada à nossa espiritualidade, obrigada por mais um dia. Eu convido agora toda a egrégora de luz, a minha egrégora de luz, a egrégora de luz de cada um de vocês que estão nessa live, de cada pessoa que vai entrar, que possamos juntos formar uma corrente de amor, de luz, de cura, de proteção e sabedoria. Que possamos ser guiados por este dia com toda a sabedoria, escolhendo os nossos melhores caminhos, que possamos ser guiados por essa luz, que possamos enxergar os sinais que nos chegam, que possamos ter gratidão para tudo que nos acontece, independente de ser bons ou ruins, pois tenho entendimento de que tudo é para o melhor, que tudo é para o meu aprendizado. Obrigada por todo o alimento, obrigada por toda a proteção que nós recebemos todos os dias, até daquela proteção que a gente não percebe que está recebendo. Que possamos ter sempre olhos para poder enxergar toda essa bondade e essa orientação divina que a gente recebe todos os nossos dias. Obrigada por nossa casa, obrigada por tudo o que faz com que a nossa vida vá adiante. Obrigada pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Obrigada pelos nossos pets. Obrigada pelo mundo, pelo bairro. Obrigada por cada pessoa que passa e que já passou em nossa vida. Que possa recair as suas mãos divinas sobre nós, por cada pessoa que precisa. Que possamos ser um ponto de luz nesse universo enorme, lindo, maravilhoso, e que eu possa encontrar beleza em tudo que eu fizer, em tudo que eu ver, em tudo que eu falar.
coloque as suas mãos acima da sua cabeça e que, Pai, nos guie, nos oriente e que eu possa ser um canal de luz, que todo canal de luz possa estar dentro de mim. Eu abro agora, nesse momento, todos os meus canais para receber toda a luz, que todos os meus pensamentos sejam purificados agora, nesse momento, que eu tenha bondade, que eu tenha pensamentos positivos sobre a vida, independente do que aconteça. Coloque as suas mãos em frente aos seus olhos, no terceiro olho, que os nossos olhos possam ser abertos, que possa abrir o nosso terceiro olho, que nós possamos nos conectar com a energia divina que existe dentro de nós. Coloque suas mãos em frente à sua boca, que a sua boca possa proferir palavras de amor, de carinho, de luz. E se assim não for, que possamos nos silenciar, que possamos nos calar, para que no melhor momento as nossas palavras sejam exatamente de luz. Coloque em frente ao seu coração, que o nosso chakra cardíaco possa ser aberto, possa ser limpo, purificado, que você seja, eu seja, um canal de amor, que possamos expandir toda a nossa luz, todo o nosso amor por onde passarmos. Vamos abrir os nossos braços e nos tornarmos receptivos para toda a luz divina. Repitam comigo: eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. 3 vezes. Eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. Eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. Que assim seja. Vamos mantrar a primeira palavra que foi do universo, que é o OM. Respire fundo e vamos mantrar. Assim é. E agora eu decreto que estamos começando a nossa live. Essa palavra OM, né, gente, é a frequência, é igual esse barulhinho, né, do sininho. Frequência, ó, tudo é frequência para ativar os nossos canais, para entrar em ressonância com o universo, só que com as energias mais superiores, mais elevadas. Porque nós estamos aqui, né, gente, nessas energias que são muito densas, vibrando mais baixo, né? Então, se a gente não consegue fazer esse trabalho de elevação de frequência, de se conectar, seja na natureza, seja se conectando da sua forma, né, do seu jeitinho, a gente não consegue alcançar. Por mais positiva que nós sejamos, a gente não consegue alcançar essa frequência. E dá-lhe acender nossa velhinha aqui que ela apagou, gente, estava ventando, né? Então, toda vez que vocês forem acender vela, para quem se conecta com isso, é sempre importante você informar para qual egrégora de luz que você está acendendo vela. Por quê, né? Nós somos aqui rodeados de muitas energias densas também. Então, quando enxerga um ponto de luz, você pode se conectar com algo que não seja positivo. Então, me conectando com toda a energia divina. Eu gosto muito de me conectar com a energia de Jesus, tá? Nós estamos aqui falando de religião, mas são as frequências que eu gosto de me conectar. Sou apaixonada pela energia e a frequência de Jesus. Só um minuto, gente. Derrubei aqui algumas pedrinhas. Ai. Peraí. E aí? Como vocês estão? Vamos nos conectar agora, fazer a nossa radiestesia. Vamos ver como é que tá a frequência, gente, do pessoal, de todo mundo. Vambora. Ó. Pessoal, como vocês têm passado? Ah, o quê? Você tá chamando a gente aqui, ó. Quem tem sempre energia elevada é esses bichinhos, né? Isso aqui é estrela, gente. Ela é muito fofinha. Parece uma raposinha. Aqui. Já quer sair, ó. Você não tem querer, você não sabe? Não, mentira. Eu sou muito feliz, gente. Amo meus bichinhos. Tenho 3 bichinhos. Se eu pudesse, eu tinha até mais, mas não dá. Não dá, é muita gente. Né?
Vamos ver como estão as nossas frequências, né? Para quem não conhece, não entende a frequência, a radiestesia, ela faz a elevação da nossa frequência, tudo, né? É energia, então entende-se como uma estaçãozinha de rádio. Muitas vezes nós estamos passando por algumas situações e a gente tende a se manter nessa frequência baixa, e aí por isso que cada vez mais acontece algo, que aí você fala, nossa, quando vem uma coisa, vem várias, né? Mas é por isso, porque a gente não tem consciência de que está passando por uma situação e a vida é essa, né? Não é porque de repente a gente está mais espiritualizado que a gente não passa pelas situações, muito pelo contrário, parece que os testes são maiores, e aí a gente fica com essa frequência mais baixa, e aí nós somos aquilo que reverberamos para o mundo. Muitas vezes a gente não tem nem noção de que está reverberando algum tipo de frequência e não está nem entendendo de onde está vindo tudo, né? É por isso, porque está tudo muito incutido lá dentro e você mascara muitas vezes, né, no dia a dia essa frequência, porque você, né, tem que viver, você coloca uma máscarazinha para poder seguir em frente, coloca uma máscara para poder trabalhar, e aí fica toda essa frequência lá dentro de você. Algumas vezes a gente consegue alterar, mas outras não, na maioria das vezes não. Então a radiestesia, a gente consegue ver a frequência que nós estamos vibrando. Então a frequência da live geralmente é muito bacana, porque eu sempre me surpreendo, porque ela é sempre muito elevada. E nem sempre é a frequência que eu estou. Eu faço sempre os meus trabalhos antes, né? Eu cuido muito da minha energia para estar aqui trabalhando a frequência de vocês. Senão eu não conseguiria fazer esse trabalho. Eu seria atacada energeticamente. Fico toda, sabe, xoxa, sem energia. Por quê? A gente não consegue doar aquilo que a gente não tem. Não é isso? Isso não é só sobre energia. Então, vamos nos conectar, ver a frequência da live. Qual é a frequência que nós iremos nos conectar essa semana? Então, vamos embora. Deixa eu aqui verificar. Ó. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Mó barato a radiestesia, gente. Desde que eu aprendi a fazer, né? Eu comecei pra mim mesma. Eu sempre fui terapeuta de mim mesma. Mas depois eu comecei a fazer atendimentos justamente por isso, né? A gente começa com a energia para poder já ajudar. Ó, a frequência hoje, ela tá na completude, beirando ali na paz, que é de 600 Hz. E é um nível de fluir com a vida. É quando a gente entra nessa frequência de 600 Hz, a gente consegue atingir níveis mais elevados de clareza, de saber qual é o caminho, de você estar mais equilibrado. O mundo pode estar caindo e você está ali. Não, tudo bem, vamos resolver, né? Você está ali positivo. Então, agora vamos ver a frequência das pessoas que estão na live, as que irão entrar na live. Tá vibrando na tristeza e no medo, que são frequências 75 Hz. Olha só, frequência de 75 Hz e de 100, né? Então são frequências muito baixas, frequências que são muito densas, frequências onde a gente entra naquele lugar até mesmo de medos, insegurança sobre a minha vida, medo de sair na rua. A gente fala desse lugar também, medo de você ir adiante com alguma coisa que você quer, porque essa frequência potencializa. E, gente, convenhamos, né? Nós somos tentados o tempo todo a estar nessa frequência, porque o mundo tá violento, tá perigoso. Então, se a gente analisar direitinho, a gente parece que não sai nem de casa, né? Então, essa frequência, se a gente não se blinda, não se protege, a gente cai nesse lugar. E aí, por isso, nós precisamos fazer elevação. E vamos fazer agora. Eu vou colocar aqui novamente para vocês verem, tá bom? Deixa eu aqui. E aí já coloquei um quartzo
branco, justamente para que a gente já comece a purificar essa frequência. E aí a gente vem aqui para essa plaquinha maravilhosa que é onde a gente faz a ativação. Então digo para vocês que vocês permitem fazer esse trabalho, tá bom? De elevação de frequência. Um trabalho muito mental. Se foquem, acreditem. A energia chega para quem se permite fluir. Agora estamos ativando todos os nossos chakras, desbloqueando através do Reiki. Maravilha, gente. Já elevamos a frequência para a alegria. Olha que bacana, né? Você viu que nós estávamos aqui e ela ficou purificando, né? Essa frequência do medo, da tristeza de 75 Hz. E nós fomos para a frequência, ainda não é a frequência da live, mas nós fomos para a alegria, que já é uma frequência maravilhosa, né? Nos conectarmos com a alegria, que perfeito, gente. Ou coisa boa. Falando nisso, vamos abrir um sorriso? Vamos abrir um sorriso para a vida, para que a vida possa sorrir mais pra gente, né? Cara, esse negócio da alegria é muito interessante. Primeiro, vamos pegar um cafezinho pra gente poder conversar um pouquinho. Bom dia para as pessoas que estão entrando. Então vamos para bater aquele papinho. Aquele cafezinho gostoso. Eu adoro café, não sei se vocês gostam, mas eu adoro um cafezinho. Aí essa questão, né, que eu tava falando para vocês sobre alegria, né, é muito interessante, porque a gente para poder parar de sorrir é muito fácil, né? Porque o tempo tá, vamos, cadê o café, tá? Então pra gente poder parar de sorrir é muito fácil, né? Eu não sei se vocês conseguem se perceber, mas é o primeiro ponto que me pega quando eu vejo, que eu percebo que eu tô tristinha. Tintim, ó, tintim, gente, quem tá tomando seu cafezinho. Ó, café é sempre uma boa ideia, é mesmo. E aí comigo, não sei como é com vocês, né, aonde é que afeta mais vocês, assim, quando eu percebo que eu tô ficando meio xoxinha, eu vou perdendo a alegria, eu vou parando de sorrir. Eu sou uma pessoa muito de bem com a vida, sabe? Às vezes mesmo quando o negócio não tá muito bom, eu ainda fico rindo do que não tá bom, sabe? Tipo, caramba, mas que... E eu falo assim, caraca, o estagiário lá em cima pegou pesado, né, gente? Alguém saiu do lugar, o estagiário entrou e tá aqui. E dá-lhe lambada, um monte de coisa acontecendo e eu tô ali, tô rindo, né? Mas é isso, eu gosto muito disso em mim, eu acho que é muito bom a gente poder ver os nossos defeitos, né? Mas é muito importante a gente também entender quais são as nossas qualidades, aonde são as vulnerabilidades também. E aí eu percebo quando eu não estou muito bem, é exatamente isso. Eu paro de sorrir, fico mais xoxinha, né? E é algo marcante, assim. Minha amiga acabou de entrar aí, cheguei. Né, Gigi, se eu fico triste, a Gi fala assim, nossa, amiga, você tá diferente. Aí ela começa a se preocupar, porque realmente é algo. Então, essa questão da alegria é algo muito importante para mim. E aí tem a ver com o tema de hoje que eu trouxe, que é: nem tudo é espiritual, mas pode ser onde tudo começa. Olha só que interessante, né?
tem coisas que vão acontecendo na vida da gente, pode ser focados na saúde, algo pontual que está acontecendo na sua vida, um problema que você está resolvendo, e isso é o que? Matéria. Vamos falar de um problema que surgiu para você, não estou falando dos aprendizados, tá? Aí isso é outra história. Então, o problema acontece com você, e aí o que você fica muito focado dentro do problema, né? E aí você se torna, muitas vezes, vulnerável, porque isso ataca diretamente, pode ser a sua saúde mental, pode ser a sua saúde física. No meu caso, eu venho passando por um probleminha, né? Que isso é típico das jovens senhoras, e estou com 45 anos, que estou entrando na perimenopausa. Então eu estou com muitos sintomas que me faz ficar mais vulnerável, mais suscetível para que energias mais densas se tentem entrar dentro de mim, entendeu? Tentem se apossar, né? Que é aquilo, abrir uma brecha, uma energia mais negativa, ela chega. Então, assim, quando eu percebi, isso é até também bacana, gente, compartilhar com vocês, né? Nós, mulheres acima de 40 anos, começamos a sentir que o nosso corpo realmente vai mudando. E aí eu sou uma pessoa muito energética, eu tenho muita vitalidade. E aí, de repente, eu comecei a sentir muito cansaço, comecei a sentir muito esquecimento. Só não posso esquecer a live, né, gente? Caraca, sério, gente, é muito esquecimento. E comecei a sentir que o meu humor começou a oscilar bastante. Então aqui a gente não está falando sobre espiritualidade, a gente está falando do que é real, é o corpo físico, né? E eu falei, nossa, mas que estranho, cara, eu cuido bem da minha saúde, do meu corpo, né? Pratico atividade física, me alimento bem, faço meus trabalhos energéticos, o que está acontecendo comigo? Então fui fazer meus exames de sangue e isso é bacana, gente. Se vocês começarem a sentir alguns sintomas, cara, se aprofunda, vai investigar, porque isso realmente pode vir a ser um problema maior se você não olha para isso logo. Então eu já fui fazendo meus exames e aí realmente os meus exames apontaram, todos os meus hormônios estão muito baixos. Então, ou seja, eu estou mais irritada, mas eu não sou, eu estou, né? Então, mais irritada, instabilidade emocional, esses hormônios mexem em tudo com a gente, a disposição. Então, você se torna uma bomba ambulante, né? Então, se a gente não tem essa consciência, a gente abre muitas portas. Cara, você abre porta para poder ser mais ignorante com o outro. Aí, consequentemente, eu estou abrindo portas para mais... para eu trazer para dentro de mim mais mágoa, mais irritabilidade, mais frustrações, porque eu acabo não fazendo tudo o que geralmente eu costumo fazer. Então pensa, quando você começa, mulher principalmente, né, gente, a gente sabe disso, que os nossos hormônios mexem muito com a gente. E a questão disso, bacana, vocês já sabem disso, mas é um ponto só para vocês se atentarem, que pode ser este um motivo para abrir espaço para coisas densas chegarem em você, né? Então nem tudo é espiritual, mas pode ser que é onde tudo começa, pode ser aonde uma nova porta se abre e essa porta pode não ser boa. Então é muito bacana a gente ter consciência sobre o que é material, o que é físico, o que é espiritual. Então, só que tudo começa, ao meu ver, ali também. Né? Se eu estou abrindo brecha para uma energia densa chegar até mim, porque eu me tornei vulnerável perto de um problema físico, né? Quem nunca? Eu passei por uma entorse uns meses atrás e, cara, isso me deprimiu, porque eu parei de fazer tudo que eu gostava de fazer, atividade física e tal, e aquilo me deprimiu e eu abri porta para energias densas. Aí eu falei, não, peraí, o que está acontecendo, né? E aí foi aonde eu falei, peraí, eu tô focando totalmente, o tempo inteiro a gente aprendendo, o tempo inteiro a gente tem que estar realmente atenta ao que chega pra gente, porque não exime o fato
Por mais que você se proteja, você se blinde, você ora, você está conectada com o todo, né? Com a natureza e tal. Cara, mas a vida é essa, você está vivo, você vai passar por fases, por problemas de tanto cunho físico, né? Emocional. Cada hora é um problema, né, gente? É isso. Mas se nós estamos com uma musculatura espiritual, a gente consegue passar por tudo isso, né? E aí, essa semana, como eu tô passando por esse período da perimenopausa, né? Então, eu fiz os exames e realmente eu ainda não comecei a fazer a minha reposição hormonal, então tá como? Tá uma loucura. Eu comecei a me sentir mais tristinha. Comecei a sentir que essa felicidade que eu tava te falando, né? Ela começou a diminuir. Aí, sabe quando você olha pro espelho e você fala, cara, que engraçado, eu tô sorrindo menos. Eu não tô tão feliz. E aí, quando você tem essa percepção, você começa a notar que tem outras coisas que estão acontecendo juntas, né? Eu comecei a sentir, gente, além do cansaço que eu já sentia, né? Eu comecei a sentir muita... Bom dia, Mafuz! Eu comecei a sentir a minha cabeça muito confusa mentalmente, sabe? Minha cabeça pesada, comecei a me sentir mais introspectiva e tá tudo bem a gente ser introspectiva, mas eu tenho hoje um entendimento sobre o que é introspecção real, daquele momento que eu preciso para silenciar, para me escutar, e o que é uma introspecção que eu não tô afim de falar com ninguém. Mas eu não tô afim é porque eu não estou bem. Não é porque eu estou mais quietinha e só reflexiva, né? Estou na minha paz. Não é sobre isso. Então eu comecei a sentir meu corpo pesado. Eu comecei a sentir a minha cabeça pesada, sem conseguir ter clareza sobre as coisas que eu queria fazer. Eu comecei a sentir umas dores no meu cóccix, aqui assim na minha lombar, sabe? E não era de exercício físico. Então eu comecei a sentir vários sintomas que eu falei, opa, estamos com energias densas, né? Comecei a sentir enxaqueca e tudo bem, tô precisando realmente fazer meu óculos aí, tô precisando, mas não era sobre isso, sabe? Eu consigo perceber quando é algo que permeia, assim, de um cunho mais espiritual. O que não era espiritual acabou se tornando, por quê? Eu abri uma brecha. Só que quando você começa, né, você está mais desperto, você consegue compreender o que é o que. Isso é muito bacana, gente. Comecem a perceber, se atentar exatamente esses pontos. O que é de cunho físico, né? Eu estou passando por um problema, estou me sentindo mais cansado, ou então é só uma exaustão mesmo. Tudo bem, você já dormiu, você já se alimentou bem, você não está, 100%. Então começa a analisar e como é que está a energia, a sua energia vital. Como é que está a energia da sua casa. E aí eu achei mó barato que eu falei assim, vou montar um plano de ação. E foi muito rápido essa percepção, tá, gente? Que eu comecei a notar essa fraqueza espiritual. O que era só uma fraqueza, um cansaço, um desânimo, né? Essa falta de energia, vitalidade, por conta de um problema da perimenopausa, eu comecei a notar que eu estava sentindo outras coisas que não falava sobre isso. E aí eu fiz assim, fiz tipo um protocolo, né? E eu falei, quer saber? Vou começar a fazer dar um up aqui com todas as ferramentas que eu tenho e eu utilizo muito as coisas que eu aprendi durante a minha vida, né? E eu costumo dizer o seguinte, gente, para cada dor existe um especialista. Isso é que eu amo, o fato de eu ser espiritualista, porque como eu já transitei por vários lugares, né? Eu fui extraindo e continuo fazendo isso, extraindo de cada lugar que eu passei aquilo que fez sentido para mim e que me ajuda a lidar com estes momentos, né? Por exemplo, às vezes a filosofia budista me traz muito esclarecimento. Às vezes, quando eu passei
pela Ubanda, né, e transito ali, é o que eu gosto de trazer para mim as ervas, os banhos energéticos, justamente para fazer minha limpeza. Então eu sei o que eu preciso para quando eu estou me sentindo mais exausta. Então é uma limpeza espiritual. O que eu utilizo? O trabalho com a aromaterapia, é o trabalho também com as ervas para poder defumar minha casa. O que eu faço? A conexão com a natureza. Um mantra, uma frequência. Então, assim, você vai trazendo, né, aquela bagagem que você vai adquirindo. Cara, esse é o momento. A vida te pede para você usar as bagagens, as experiências que você adquire. As meditações, né? Eu não consigo fazer meditação se a minha cabeça está pesada. Então, o que eu faço? Eu me conecto, tomo um banho de mar, tomo um banho de cachoeira, tomo meus banhos com ervas e gosto muito, né, de estar conversando. Eu adoro estar conversando com a minha espiritualidade, sabe? Falando, me mostra, me guia o que eu preciso fazer para tirar, para limpar essas energias mais densas. Cara, eu sou muito da espiritualidade e autoconhecimento na prática, porque senão você fica tão obeso de informações, de práticas que você aprende. Você aprendeu a fazer meditação, a questão é, você coloca em prática? Então, quando a gente passa por esses problemas na vida, é um convite para você utilizar essa bagagem que você adquire, né? E assim eu fiz. Eu falei, vou fazer um protocolo aqui meu, né? Então, peguei um pouco dos protocolos de atendimentos que eu faço e me foquei na radiestesia, mas antes de tudo, o que eu fiz? Coisas básicas. Anota isso, gente. Sério. Limpa a casa de vocês. Faça uma purificação da energia da casa de vocês, mas limpar com esta intenção. Não é limpar só por limpar. Limpa. Eu estou purificando a minha casa, eu estou purificando a minha energia. Se você não gosta muito de fazer, de você mesmo, né, limpar a tua casa, mas faça você. Pegue a vassoura, comece a varrer cada cantinho e imagina como se você estivesse se limpando. É impressionante, porque a nossa casa, ela é a extensão da nossa casa interior, entende? Tudo é energia. Se eu estou aqui focando, né, em fazer o bem, assim eu vou atrair para mim. Se eu estou focando numa limpeza da minha casa e focando na limpeza espiritual da minha saúde, limpando, por exemplo, você está com esse problema de saúde, você limpa. Estou com um problema de saúde, então eu estou limpando. Sabe por quê? A gente não sabe exatamente o que você está purificando. Porque tudo que é da saúde, eu entendo que a gente está purificando. Geralmente, né, os cânceres, eles têm muito a ver com o nosso emocional. Quando a gente não se limpa, e cada câncer, as pedrinhas hoje estão voando, tudo bem. A gente sempre está purificando algo, né? O nosso corpo, ele vem para mostrar aquilo que a gente precisa purificar. Uma febre, ela diz que algo está errado dentro de você. Então, se a gente... Bom dia, Badalo! Então, se a gente começa a limpar a nossa casa, né? Fazer um trabalho amplo da coisa, começa limpando a tua casa. Começa desse jeito, com a intenção de estar limpando algo que precisa ser limpo na tua vida. Você já vai estar colocando a energia, você já vai estar alterando a frequência, beleza. Já fez essa limpeza da tua casa, de limpeza mesmo física, né? De tirar ali, de varrer, passar pano e tal, com essa intenção, tá? Pegou dali, toda vez que a gente faz uma limpeza de casa com essa intenção, a gente também, o ideal é fazer uma limpeza do nosso corpo físico, né? Não adianta a gente limpar toda a nossa casa se o nosso corpo, a nossa casa, o nosso templo interior está sujo, né? Senão você fica com essas máculas que foram retiradas da sua casa. Uma coisa, eu estou ouvindo um mantra aqui, quando você estiver fazendo essa limpeza da casa, deixa uma frequência tocando, ou um mantra, ou um ponto, alguma coisa que você... Obrigada, meu amor. A minha mãe na sua primeira... Ai, que linda! Olha aí, tá vendo? Na sua primeira quimioterapia. Amiga, tá tudo certo, né? Com coragem, com fé.
a gente entende que se a gente passa por alguma situação é porque realmente a gente tem a capacidade de superar e coisas muito maiores vêm junto, né, dentro dessa bagagem. Essa união, família, amor, cumplicidade, carinho. Estamos aqui, amiga, mandando muita energia boa para sua mamãe, tá? A live eu já fiz, a radiestesia, então depois assistam para poder também se energizar, mas você já está aqui, já está captando. Então, pessoal, a partir do momento que a gente, né, faz toda essa limpeza da casa, eu aconselho a colocar um mantra, frequência, um ponto de macumba. Gente, o que quiser, ou você cantar, ou você rezar, você orar, sabe? Você chegar e você botar essa intenção se conectando com o todo, se conectando com a sua espiritualidade. Chama, clama, né? Que você será atendido. Não tem como a gente não ser atendido. Existe uma força maior que nos rege, que nos guia. E lembrando, não adianta a gente procurar fora, tá tudo dentro. Nós somos centelhas divinas. Nós somos essa luz, a gente só precisa despertar essa luz. E todo esse trabalho que a gente faz, isso desperta cada vez mais a gente. A gente emana essa luz, né? A gente desperta, é acender a nossa vela, a nossa luz interior, é assim. Todos os dias um pouquinho, todos os dias uma pílula de luz, né? Se a gente não está com essa chama acesa, então a gente precisa se munir, né? Trazer para dentro de nós essa luz. E começa pela nossa casa, é defumando a nossa casa. Uma outra coisa também, fez a limpeza da casa com mantra, com seu ponto, sua oração, seja o que for, né? As suas palavras. Eu aconselho muito, é uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha casa. Nem sempre eu tenho ervas para poder defumar. Então, uma coisa prática que eu estou trazendo para você, pega um pirizinho, coloca um pouco de pó de café. Gente, sério, além de tudo, fica um cheirinho maravilhoso. Abre toda a sua casa, você pega esse pires e você acende. Eu fiz... eu podia ter colocado aqui para vocês, né? Mas eu não vou na cozinha não, tá, gente? Pega o pires, coloca um pouquinho de pó de café. E aí você vai pegar com isqueiro e você vai acender. Você vai falar assim, gente, mas isso pega. E você não vai fazer uma labareda, não é nada disso. Mas aí você vai tentando ali e ele vai pegando e sai um cheirinho, uma fumacinha tão gostosa. Vai passando pela sua casa toda, vá nos cantos da sua casa, vai defumando toda a sua casa e com toda essa energia, foca na energia boa, sabe? E eu gosto de iniciar assim, que caia por terra toda e qualquer energia negativa agora, nesse momento, eu decreto através do poder de Deus, o poder do que você acredita. E dali eu começo. Minha casa tem luz, tem prosperidade, tem amor, eu me foco no bom, entendeu? Já falei, já decretei que caiu por terra e a palavra tem força e assim é. E você sai defumando a sua casa inteira e assim você termina de fazer toda a defumação. Depois deixa ela terminar de defumar em algum cantinho, deixa esfriar. Depois você pega esse resquício que vai ficar, joga na privada ou você joga na torneira, mas o importante é ir. Não coloca no lixo, deixe ir o que precisa ir, tá? Agradeça. Um outro ponto que eu fiz esse protocolo, né? E eu sempre faço, gente, eu tenho como se fosse uma caixinha, né? Uma maletinha de ferramentas espirituais para eu poder trazer e reacender essa luz que eu sempre preciso me conectar. Eu gosto de tomar um banho, gosto de banhos com ervas, banho com flores, mas eu aconselho, como nós fizemos a limpeza, né? Eu aconselho a fazer um banho de anis. Vende esses pozinhos, né, de anis, assim. Então, joga um pouquinho numa água, né? Toma o banho de anis. Pode ser um banho também de boldo, um banho de... ai meu Deus, manjericão, isso tudo é para limpeza, tá? Se você quiser um outro tipo de banho, é focado em outra coisa. Mas eu tô aqui falando da limpeza, pra gente tirar toda essa nhaca, né? A gente não tem tempo para piorar as coisas, não. É daqui para melhor. Então, toma esses banhos. Como é que faz os banhos, né? Essas ervas são frias. O anis você mistura na água, tá tudo certo, coloca num balde. Eu tenho na minha casa um balde que eu reservo só para o banho. Não é o que limpa a casa. Então, não tem em casa. Tá, faz com o que você tem, mas depois se prepare para que isso se torne uma rotina sua semanal, tá?
E aí você coloca, você vai tomar o seu banho normal e depois, por último, você vai tomar do pescoço para baixo. Na hora do seu banho, você se conecta com a sua força maior, pede o que você gostaria ali para limpar todo o teu corpo físico, né? E é isso. E você se foca com bem. Deixe sair as palavras sem, eu não tenho as palavras certas, não existe isso. É tudo que vem do coração mesmo. A gente deixa vir, né? Que é o mais puro, é o mais rico. Então, tem esses banhos que eu gosto de fazer. Se você depois quiser fazer um outro banho durante a semana para trazer mais vitalidade, que foi o que eu fiz, né? Eu fiz a limpeza e aí depois, sei lá, no outro dia eu fiz um de louro. Aí o de louro, gente, ao contrário das ervas, né? Quando você faz com manjericão e tal, você tem que macerar, tá bom? Ele purinho assim, macerar na água. E aí depois você deixa, eu gosto de deixar ele reservado um pouquinho e depois você coa. E você pode depois jogar essas folhinhas na natureza, tá bom? É muito bom porque volte para a natureza, né? E depois você faz esse procedimento de tomar seu banho. Caso você queira tomar o banho de louro, eu já faço fervendo, né? Eu deixo, assim que a água ferve, eu já deixo ali as folhinhas e aí ela fica ali um tempo e depois eu tomo esse banho no mesmo formato que eu falei para vocês. Para poder, sempre pense, folhas secas, né? Folhas secas, tipo louro, tem que ferver. As outras que são frescas, elas você tem que macerar, tá? Para energia, o que eu gosto? Eu gosto de alecrim, eu gosto de hortelã e às vezes eu misturo tudo, tá? E eu gosto muito do louro porque eu também gosto de trazer a prosperidade. Ai, gente, estou muito próspera, eu estou muito rica. Né? Já que limpei tudo, agora vamos atrair prosperidade, limpeza. Então você pode fazer o de louro, joga canelinha ali. Eu gosto de colocar até anis e cravo, porque aí tem um pouquinho de proteção também, tá? Fez os banhos, ok, gente. E aí o que eu faço também? Eu gosto de acender a minha velinha, que inclusive ela apagou de novo. Eu gosto de ter eu tenho o meu altarzinho dentro da minha casa, num lugar alto, seguro, tá? Então eu gosto de ter a minha conexão ali, acendendo a vela para o meu anjo da guarda. Então eu gosto de estar sempre conectada dessa forma. Então eu sugiro vocês, se vocês... aí eu coloco aquela vela de 7 dias, coloco o suporte, tá, gente? Para poder não correr um risco. Então, olha só, tô dando várias coisinhas, né? Para poder você se trabalhar energeticamente. Beleza. Aí olha só que interessante que eu fiz essa semana também, né? Aí ao mesmo tempo eu fiz todo esse trabalho e aí óbvio, né? Foquei nos meus trabalhos energéticos, focados no que eu precisava. E aí fiz bastante radiestesia e tal. Fiz um protocolo de dormir mais cedo, porque eu preciso entender que meu corpo precisa disso. Eu peguei sol, que eu já faço isso, mas eu fiz com intenção. Eu tomei sol pela manhã, fiquei ali tomando meu solzinho, sabe? Por quê? Porque eu quero trazer mais vitalidade para mim. O sol, ele é vida pura, né? E para eu voltar a sorrir, eu preciso sentir esse quentinho, né? Essa coisa gostosa que o sol traz. Esse foi mais um dos protocolos. Gente, não tem nada mirabolante, viu? Não precisei comprar, eu tive que comprar o quê? Foi pó de café, que a gente já toma do café, foram ervas, só que eu tenho ervas na minha casa, eu tenho boldo, eu tenho alecrim, eu tenho manjericão, então assim, eu já faço isso, eu tenho espada de São Jorge, então é muito legal você ter a hortinha dentro da sua casa, justamente para isso também. E aí também eu faço minha água fluidificada, eu já mostrei para vocês, né? E aí, por exemplo, se eu tô com um problema na minha saúde, eu coloco dentro do meu jarro aqui de vidro, te conselho até para a mamãe, coloca um quartzo verde grande lá dentro desse jarro, coloca água e deixa de uma média de 4 horas na parte da manhã, tipo 8 horas até meio-dia, de 7 às 11, deixa essa água com a intenção de quê? De que aquilo vai te ajudar a purificar a tua saúde, a fazer o seu sangue, né, ser purificado. Então, é o poder que você coloca ali. Você tem esse poder, né? Se nós somos centelhas divinas, nós temos esse poder de autocura, tá? Nós temos. É a medicina tradicional
E a medicina, a holística, é a gente juntar. Gente, nem tanto céu, nem tanta terra, sabe? É um pouquinho de cada coisa, é o espiritual com o material. Então, sim, é muito importante a gente se atentar à medicina tradicional, mas vamos fazer o que nos cabe, né? Vamos nos conectar com a natureza. A natureza, ela é perfeita, não é? Ela é perfeita. Ela é vibrante, ela é rica, ela é abundante. Toda a nossa cura, a cura das doenças, está na natureza. Então é trazer. Então, ó, quartzo verde para isso. Estou precisando, o meu tá o quartzo branco e o jasper, que eu tô meio voada, esquecida, então eu preciso também me aterrar, preciso trazer mais clareza para mim, que é o quartzo branco, ele traz isso. Eu preciso trazer um pouco mais de tranquilidade, menina. Eu tô muito irritada, muito nervosa, o cão chupando manga, como diz, né? Tadinho do cão. Ó, é lápis azul. Alguma pedrinha azul, tá? Você se conecta. Inclusive, deixa eu falar mais uma também. Tá aqui o citrino amarelo. Eu tô tão sem confiança em mim. Tô precisando melhorar minha autoestima, meu poder pessoal. Esse aqui, o citrino, tá? São as pedras amarelas. Costumo trazer isso porque se conecta diretamente com o nosso chakra do plexo solar, tá bom? Aí, estou precisando ficar mais amorosa, né? Nossa, gente, não tô mais amorosa, carinhosa e tal. Vamos liberar esse coraçãozinho, hein? Tô cheia de mágoa. Tô toda trabalhada no rancor e na mágoa. Ó, quartzo rosa. Inclusive, faz a aguinha. E aí você também é muito bom, ó. Tá ali quietinha no quarto, você deitadinha, bota o quartzo rosa, tá? Pode ser o rosa junto com o quartzo verde, porque você está curando o seu emocional, tá? Aí, o que eu faço com essa aguinha? Eu vou tomando ao longo do dia. Eu misturo na água gelada, eu misturo na água quente. Tô fazendo minha comida, vou fazendo um arroz, bota um pouquinho da água lá. E é isso. Faz um protocolo de pelo menos 7 dias, no mínimo. Se você está passando por um problema maior ainda, toma. Gente, eu não tenho limite de nada enquanto eu sinto que eu preciso fazer. O nosso corpo, ele sabe, ele pede. É só a gente entender o que ele está pedindo, né? Olha só que curioso. Vou dividir um negócio com vocês, que é o seguinte, eu chego no mercado, né? E quando eu gosto muito de frutas. E aí, quando eu chego no mercado, é engraçado, eu começo a me conectar com frutas que talvez eu não tenha muito costume de comer. Eu tô muito no abacate. E, por mais que eu seja mais fitness e tal, o abacate é aquela gordura boa, mas eu não tinha muito costume de comer. E eu comecei a sentir que o meu corpo começou a pedir muito. E assim fiz. Beleza, vamos comendo então, né? Vamos comendo esse abacate. E fazia umas pastinhas e tal. E aí, quando eu fui ler sobre a perimenopausa, e eu fui buscar uma alimentação mais saudável, voltada, focada para isso, não é que o tal do abacate está lá como sendo algo maravilhoso para a pessoa que está na perimenopausa. Eu fiquei tão impressionada, eu ainda sempre me impressiono e tomara que sempre seja assim. Fico assim, cara, como tudo é tão incrível, né? O nosso corpo, ele pede, ele sabe quando algo não é pra gente, ele sabe o que é pra gente, sabe o que a gente precisa comer. Então, se você sentir vontade de comer algo, não tô falando de ficar comendo doce o tempo inteiro, tá, gente? Que isso aí a gente sente o tempo todo. Não, vamos focar na alimentação saudável, né? Vamos nos tornar pessoas mais saudáveis o máximo que a gente conseguir, porque a nossa saúde precisa disso para funcionar bem. Se eu preciso de vitalidade, não é comendo fast food que o tempo todo que a minha saúde vai melhorar, não vai. Gente, tá tudo na natureza e tá tudo nessa questão energética também. Se a gente entende que se eu me alimentar bem, cara, coisa simples, ó, me alimentar bem, tomar sol, me conectar com a natureza, é pisar na grama, é pisar na água, se eu tô com as emoções, é só você parar pra pensar um pouquinho. Se eu tô muito, tô nervosa, cara, o que eu posso fazer para me acalmar? Água acalma as nossas emoções. Doce é um problema, é um doce problema na minha vida, né? Amiga, eu também. Eu tenho que me controlar, gente. O que é banoffee? Para. O
estrogonofe, gente, na minha vida. Eu como, me permito, mas não dá para ser todos os dias isso, né? Mas é isso, né? Então, é a gente buscar um pouco mais de saúde e se conecta com a natureza, tá? Então, esse protocolo que eu estou trazendo para você justamente tem a ver com o tema. Nem tudo é espiritual, mas é por onde tudo começa. Porque se eu me desvencilho daquilo que me faz bem, eu me foco somente no problema, igual eu fiquei um pouquinho, que eu fiquei xoxa, o que acontece? Por ali, entra as energias mais densas. É por ali que o problema fica maior. Ao invés de você ter um problema que você está lidando, você vai ter mais. E é difícil mesmo, gente, a gente ser positivo, ser alegre quando o problema surge. E é por isso que a gente tem que se munir de ferramentas para poder ficar bem, para a gente poder passar pelos nossos problemas da melhor forma possível que a gente conseguir, né? Terrível, depois dos 30 as coisas ficam mais complicadas. Vai indo, né? Depois dos 30, depois dos 40, mas é isso. A questão é, o que eu vou fazer com isso, né? Primeiro, eu começo a pensar assim, é igual o lance da segunda que eu falei. É segunda-feira, né? Cara, o problema não é a segunda-feira, é como eu vou viver essa segunda-feira. O problema não sou eu fazer 30, o problema não sou eu fazer 40, 50, 60. Ou o problema que eu tô passando, a fase que eu tô passando, tô desempregada, tô cheia de dívida, Cara, como eu vou passar isso? Se eu já tenho um problema, eu vou trazer mais. E agora tem um porém, né, gente? Eu tô aqui reforçando a questão da saúde, né? É porque assim, se a gente tem 10 problemas, tem o financeiro, fui traída, fui largada, tô sem isso, tô sem aquilo. Cara, mas se você tem saúde, tem disposição, você corre atrás para isso tudo aqui. Agora, quando você tem a saúde, cara, com um problema, é um problema grande. Então foca em melhorar a tua saúde. Se foca em você ficar bem, tranquila, com o seu emocional bem, o seu mental bem, para você resolver todas as outras coisas, né? Então é como você vai passar pelos problemas que você vai passar, né? Então, gente, eu passei várias dicas do que eu faço aqui, que pode parecer bobo, mas a gente não se atenta, a gente não faz, né? Às vezes aquilo que é óbvio. Eu tenho uma colega que ela fala assim, o óbvio só é óbvio para as mentes preparadas. E é isso. Às vezes é tão óbvio que a nossa mente está tão focada num problema que a gente não pensa que, poxa, se eu não me foco no que precisa ser focado, eu abro portas para que outras coisas aconteçam. Então o foco ali, né, quando eu falei nem tudo é espiritual, mas pode ser por onde começa, eu abri porta para algo novo começar. Energias densas. Quando nós estamos com as frequências baixas, coisas piores vão acontecer. Estaçãozinha de rádio. Então, atenção para isso. Atenção de como nós vamos começar a nossa segunda-feira, tá bom? Foca. O problema, ele existe, mas são escolhas. Como eu decido passar por ele? Cara, busca passar da melhor forma que você consegue, né? Mas é trabalhar a nossa energia para a gente poder passar bem. Agora chega de falar disso. Vamos agora para energia. Outro tipo de energia. Olha só. Qual vai ser o recadinho do universo para a gente passar a nossa semana? Tô olhando minha gatinha. Eu vou tirar aqui qual é a energia, a mensagem que nós devemos nos conectar essa semana. De repente uma orientação, né? Uma energia que pode vir a se conectar. Lógico, gente, isso aqui é uma tiragem para geral, né? Talvez não se conecte, mas você vai escolher 3 cartinhas, uma das 3 cartinhas que eu vou estar retirando aqui, tá? Então, escolhe a que vier primeiro na tua mente, tá, gente? Então, Optiá, minha mãe, Santa Sara Kali, qual é a energia que nós devemos, qual é a mensagem que nós devemos nos conectar, qual o recado, um conselho. Vamos escolher de 1 até a 3, qual é? Qual é a energia, a frequência que nós devemos nos conectar, qual é a mensagem que nós precisamos hoje? Vou escolher
a que tiver embaixo, tá bom? Então, peraí. Ó, vamos lá, peraí. Vou estar me apoiando na segunda carta aqui também. Já escolheram aí, gente? Vamos ver, ó. Cartinha 1, cartinha 2, cartinha 3. Se conectem com a cartinha. Vamos para 1. Ó, eu costumo sempre dizer isso, gente, vai na que veio primeiro na sua mente, tá? Não fica, mas e se eu escolher a outra? Não, vai na primeira, tá? A primeira cartinha, olha que bacana. Aí veio a carta, e eu vou me apoiar com mais outras cartas que vêm como um suporte, né? Olha só que interessante, né? Pode ser uma mensagem, uma mensagem realmente física de alguém, né? Uma mensagem pelo celular, pode ser um contato que você receba nas suas redes sociais, mas pode ser, gente, também um contrato que você possa assinar, pode ser um contrato, um desejo que você vinha querendo muito, né? E a estrela sempre fala muito da espiritualidade, mas pode vir também falando de um desejo realizado, algo que realmente precisa vir no seu caminho. Então se conecte com, olha só, talvez venha através de uma pessoa. Olha só, às vezes a gente fica esperando coisas muito grandiosas, né? Às vezes alguém que possa te mandar uma mensagem, e essa mensagem pode ser alguma indicação de trabalho, pode ser. Mas pode ser, às vezes a pessoa fala alguma coisa que te dá um start, que você fala, caramba, sabe? Porque pode ser que essa pessoa tenha sido intuída por uma força maior para te trazer essa mensagem, essa clareza, que de repente tudo muda, o jogo muda. Pode ser, por exemplo, eu tô aqui falando com você hoje, né? Tô como uma amiga e eu posso trazer alguma informação que isso veio para você como uau, sabe? E você realiza aquilo que de repente eu falei, alguma coisa que fez sentido para você. Tô dando um exemplo, né? Então é algo que te coloca no caminho que você precisa ir. Então, essa mensagem que vai chegar para você, ou que já chegou, é uma mensagem que vai te guiar para onde você precisa ir, tá? Ou ela vem através de uma pessoa querida, uma pessoa que é leal, um amigo que vem e te indica para algo, que te indica para um trabalho. Ó, escolhe 1 até 3. Aí, essa aqui é a primeira, tá? Já saiu a primeira. E então é uma mensagem, uma carta que você se conecta com alguém, tá? Então, presta atenção ao que chega para você essa semana. Às vezes de forma muito silenciosa, tá? Não espere talvez grandes coisas, pode ser, mas talvez sejam aqueles detalhes que chegam pra gente e a gente não percebe, tá? Mas vem através de um amigo. É uma mensagem que chega, tá bom? Então, atenção. Pode ser um contrato também, tá, gente? Pode ser um contrato, mas eu vejo muito aqui como algo que te leva para um caminho, sabe? Que vai te levar para onde você precisa ir, tá? Esse foi o do primeiro. Vamos para o segundo. Olha só, o segundo vem como um recadinho, uma atenção. Pode ser que você tenha Gente, não encare isso como algo negativo, tá? Vem como algo positivo, um alerta, né? A mensagem que sai aqui nas cartas é um direcionamento, talvez uma energia que você precisa se conectar, mas aqui eu vejo como um direcionamento, que é o quê? Olha só, você pode vir a ter alguns probleminhas, mas trevinho não é um grande problema, não é igual uma montanha, né? Que é um grande problema. Um probleminha, tá? Que você possa vir a passar, que possa te deixar um pouco mais drenada. Então, olha que bacana, a live hoje, ela foi muito focada nisso. Focada naquilo que... nos problemas que a gente, de repente, vem a ter, às vezes coisas pequenas, e às vezes a gente não se liga de que a gente pode estar abrindo porta para energias densas se acoplarem na gente, né? São larvas astrais, aquela energia que te coloca para baixo. Então aqui pede, é mais
um aviso, um recado, sabe? Tipo, cara, não importa o que aconteça essa semana, se foca em melhorar a sua energia para que ela não seja drenada, tá? E fala muito, olha só isso. Dei hoje várias dicas de como você fazer melhorar a energia da sua casa, né? Então aqui fala muito sobre isso, tá, gente? Sobre você melhorar a energia da tua casa, melhorar a sua energia para você não se conectar com essas energias densas. Olha só, foca na mensagem como um recado, um aviso para você já saber que se algo acontecer, não é para todos, né? Mas se algo hoje acontecer e te tirou do centro, fala, caralho, bem que a Gi falou, peraí, não vou me abater, vou fazer algo para melhorar. Isso, foca. Ó, dei várias dicas nessa live hoje de melhorar a energia da tua casa. Meu amor, dá trabalho pro inimigo, entendeu? Dá trabalho pro inimigo. Se foca, não conta para Deus o seu problema. Conta para o seu problema o tamanho do teu Deus. Então isso aqui vem como um recado. Não se foca na energia negativa. Ai, escolhi a 2, pô, saiu ruim. Saiu ruim mesmo. Você acha que é ruim? Será que não foi um aviso que de repente algo poderia te deixar ali mal e você não se tocou nisso e poderia ser pior? Então se foca, porque foca na limpeza da tua casa, tá? E na sua casa interior, porque pode ser que se foca ali, faz a limpeza da tua casa, tá bom? Então, recadinho dado. Agora pro terceiro. Olha, eu falei do sol hoje, né? Da gente se conectar com o sol. Então, é um momento de clareza, é um momento... Bom dia, Maria. É um momento de clareza, né? Eu falei da gente ficar ali tomando sol, porque quando eu tô mais tristinha, alguma coisa, eu já me foco no sol também. Olha só, gente, notícias vindo. Olha só que bacana. Vou falar pra vocês, é uma semana que se algo de bom não estiver acontecendo, sério, você faz algo realmente para você se focar nessa energia, para você entrar nessa energia, porque é o recado. Que coisas muito boas, é como se fosse também você sentir até clareza, tá? Quando a gente fala de luz, de sol, a gente tem muita clareza, é vitalidade, é como se você estivesse sendo guiada, né, emocionalmente bem para um novo caminho. Tá? Então pode ser notícias que chegam para você, pode, mas é um novo início talvez emocional, onde você segue com o seu coraçãozinho aberto, liberto, né? E pode vir que você comece, se você é solteira aí, gente, pode ser um momento muito bom também, para você se conectar com novas pessoas, tá? Então assim, se mostra, né, gente? Vai pro jogo, vai pra vida. Se você já tem um relacionamento, é onde também pode ser que flua um novo período emocional para vocês de melhor comunicação. É uma nova fase de comunicação, onde vocês vão se dar melhor, né? Vocês seguem de forma mais clara, sabe? É um momento muito bom emocionalmente para vocês. Pode ser de trabalho? Pode. Porque pode ser de várias coisas, né, gente? Pode ser de cunho emocional, mas pode ser de trabalho também. Porque os pássaros falam de comunicação. Então, pode ser que você você vai ser guiado para um novo início de um novo trabalho, onde você vai se sentir mais preenchido, né, no seu trabalho. Quer ver que coisa bacana? Esse é o recado, né? Esse é o recado. Olha só, gente. Igual quando eu faço as minhas lives, né, independente se tem pessoas ou não e tal, eu tava conversando ontem isso com um amigo e ele falou assim, como você tá? Eu falei, cara, é engraçado, eu sempre fico melhor depois que eu faço as minhas lives. Gente, independente do que aconteça, de quem apareça, eu saio dessa live tão preenchida de mim mesma, com o coração tão assim, como se isso faz sentido pra mim, sabe? Então, se foca, começa a perceber o que te nutre, o que te preenche. É assim que eu me sinto toda vez, sabe? Que eu finalizo aqui com vocês e aí eu paro assim, né? Eu fico sentadinha aqui assim, cara, eu fico rindo, sozinha.
E eu fico tão preenchida, eu fico tão bem durante o meu dia, a minha semana inteira, sabe? Que eu fico doida para chegar segunda-feira que vem para poder fazer esse trabalho com vocês. Por quê? Porque isso me nutre, isso me motiva e é independente do externo. Isso me traz paz emocionalmente, isso me traz clareza emocionalmente. Então, é isso. Essa cartinha talvez venha, eu sinto que é um recado para todos vocês. Se nutrem daquilo que faz bem para vocês. Porque quando a gente se nutre, a nossa frequência ela fica mais elevada. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. A nossa energia, sabe aquela assim, contamina? Só que não é contamina, é contagia. Né? A nossa energia, ela vibra. Então, que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa energia para que a gente possa vibrar cada vez mais no bom, no bem e no belo. Para que quando a gente se conecta com essas frequências mais elevadas, é isso que a gente atrai. Trabalhem a gratidão, fluam com o universo. Nós estamos sendo muito testados e tentados a sair dessa frequência, né? Estamos com muita coisa acontecendo no universo. Quinta-feira, eu acredito que quinta-feira, nem falei com ela ainda, mas eu acredito que já seja o momento da live do Café com Gi, isso aqui é Café com Astrologia, né? Então, porque muita coisa acontece no universo que de repente faz a gente dar uma, né? Para quê? Para refletir e tal. Essa questão nós estamos sendo regidos por Marte. Marte deixa a gente muito, sabe, sem pavio, né? Sem pavio, mais irritado. Então, trazer mais paz para dentro da gente. Se a gente sabe, né? Igual, eu tenho consciência de que eu estou passando por esse período meu da perimenopausa, eu estou passando por um período que, o povo brinca, né, gente? Estou tentando não perder meu réu primário. É brincadeira, mas não é. Se a gente sabe que está passando por uma situação, eu vou procurar ficar mais na paz possível que eu consiga. Por quê? Se eu entendo que se eu não consigo fazer esse trabalho comigo, eu vou abrir mais portas e é ali por onde tudo começa a ficar pior, tá? Então, fica esse recado para vocês. Meus amores, sério, obrigada. Obrigada por cada pessoa que entrou, que ficou um pouquinho, para cada pessoa que entrou depois, se conectou, se percebam como vocês ficaram essa semana, tá? A energia da live, ela realmente, deixa eu ver aqui como está, né? Nós iniciamos a frequência da live, ela estava em 600 Hz. Vamos ver qual a frequência que está aqui agora. Meu Deus, olha, cara, que incrível. Ela está na frequência da gratidão, que é 800 Hz. Para quem não viu, né, eu faço esse trabalho aqui. Então, ela já está em 800. Olha, nós começamos a live, a frequência que estava era de paz, 600 Hz, e nós estamos agora na gratidão de 800 Hz. Tem noção dessa frequência que vocês estão captando, que vocês estão recebendo? Vai ficar na bio, Tati. Você olha lá, tá tudo certo. A hora que a gente chega é a hora que a gente precisa chegar, né? Então, depois vocês se conectem. Gente, gostaria muito de fazer um pedido para vocês. Se vocês puderem enviar para outras pessoas que você sente que precisa, se gostou, faz sentido para vocês. A intenção aqui do trabalho é realmente elevar a luz, elevar a energia boa. Quanto mais a gente faz isso, mais, né, a gente vê que o mundo ao nosso redor melhora, né? Eu não quero um mundo bom só para mim. Eu quero um mundo bom para todas as pessoas que eu puder compartilhar isso. Então, se fizer sentido, compartilhe esse meu trabalho, tá? É um trabalho que eu gosto muito de fazer, me nutre muito. Quem precisar fazer um atendimento também exclusivo, pode me mandar mensagem, tá? A gente vai marcar esse trabalho energético que eu faço. Então, meus amores, se conectem com isso, tá bom? Que vocês tenham uma semana incrível e independente do que aconteça, sério, vamos bater um papo aqui. Independente do que aconteça, se foque na sua energia, se foque no bom, no bem e no belo, tá bom? É isso. E sorria pra vida para que a vida possa sorrir para você, tá bom?
Ah, gente, obrigada. Obrigada, Tatá. Obrigada por encaminhar minha live. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz, sério. E que possamos ter essa semana incrível, né? Então, vamos agora agradecer a toda a nossa egrégora de luz aqui presente por toda a energia captada, por toda a frequência. Gratidão, gratidão, gratidão. Que toda a nossa egrégora de luz nos acompanhe, nos guie e nos mostre sempre a luz. Repitam sempre quando vocês estiverem se sentindo malzinho assim, eu sou luz. E repita forte, eu sou luz. Eu ainda falo, eu sou luz, eu trabalho na luz e para a luz. Eu sou luz. Nós somos o que é, né? E nós somos o que falamos. É isso, gente. Preciso ir. Um grande beijo para vocês, tá? De verdade. Grande beijo. Uma semana incrível para cada um de vocês. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, obrigada, obrigada.